vamos começar aqui agora uma série de vídeos para a gente poder estudar, né? Não digo na qualidade de professor, mas na qualidade de aprendiz assim também. Só que eu vou expondo aqui já o que eu já estudei e vamos tentando aprender, né, alguma coisa aí sobre HTML, entre outras tecnologias que são embarcadas aí no próprio HTML. O Bom, a princípio, nesses primeiros vídeos, acredito que durante uma boa quantidade de vídeo aí para frente, nós vamos usar apenas o bloco de notas de forma didática, né? E mais tarde a gente vai usar uma ferramenta para já se habituando. Para começar o estudo, o que que eu vou fazer? Se você quiser fazer idêntico aí, eu vou criar uma pasta aqui na raiz no C, chamada de projeto web, que a gente vai estudar diversas tecnologias. Dentro dessa pasta, nós vamos criar um arquivo chamado index.html. Calma aí que meu computador às vezes é meio lento, é velhinho, né? Aí, vamos lá. Então, novo. Ó, aqui o que que acontece? O que que a gente vai criar? Vamos criar um arquivo de texto, bem normal aqui. Para isso a gente precisa do Notepad. Então, tecla aí a janelinha, né? A tecla do Windows e mais a tecla R juntos. Aí vai abrir essa janelinha que eu vou executar. A gente digita aqui em inglês Notepad, que é o bloco de notas, e ele abre aqui. Nós vamos salvar esse arquivo, salvar como, na nossa pastinha que foi recém criada, C, projeto web. Nós vamos salvar, olha só, o nome desse arquivo vai ser index, que index, como a gente vai ver mais à frente, é sempre a primeira página. Aqui, quando você entra no endereço e não especifica uma página qualquer, né, uma parte específica do site, ele procura por index.html. Só que para salvar com outra extensão diferente de txt no bloco de notas, a gente tem que marcar aqui como todos os arquivos. E para evitar aqueles erros que acontecem lá de caracteres acentuados, né, a gente tem que trocar aqui e botar o TF8, que é a codificação que vai ter suporte aí aos acentos brasileiros, né, do português. Bom, salvamos aí, temos aqui a janela. O que que acontece? Eu vou simular aqui o bloco de notas, eu vou simular um programa qualquer desses aí, bem sofisticados, que já tem uma janelinha da Internet Explorer associada a eles. Então eu vou simular aqui o, uma visão para a gente aqui do lado, no próprio site. Como a gente vai usar o bloco de notas, ele não tem muitos recursos, então a gente inventa os recursos que a gente precisa. Bom, o arquivo está salvo. Eu preciso vir aqui na pasta que eu abri, pedir para ele abrir. Ele vai perguntar onde que eu desejo abrir. Só esperar um pouquinho que ele está perguntando. Isso, vou dizer que eu quero abrir no Chrome e ele vai ser aberto aqui. Note que o arquivo ainda não tem nada escrito aqui no bloco de notas. Nós não escrevemos nada. Ele carrega na parte superior aqui do browser. Ele carrega o nome do arquivo e aqui ficheiro. Ele bota lá uma, uma sequência de caracteres dizendo para onde ele vai. Lembrando que esse percentual 20 aqui é sempre quando tem algum espaço que o browser interpreta dessa forma o espaço. Ele bota lá o percentual 20. Bom, isso aqui ainda não é um HTML. A gente não botou aqui algumas informações que transformam ele em HTML. Bom, antes de transformar ele no HTML,
Eu vou escrever um texto qualquer aqui para vocês verem qual o comportamento que o arquivo vai ter na hora que eu mandar atualizar aqui no Chrome, no navegador do Chrome. Eu vou escrever, vou botar aqui um nome, bem-vindo ao nosso trabalho de autoestudo, onde serão compreendidos alguns assuntos tais como dois pontos. Tirar aquele B maiúsculo para ficar legal. Bom, vamos salvar aqui e vamos dar um atualizar aqui. Aparece lá o texto. Veja que o texto aqui ele está com uma letra até diferente do que está no nosso arquivo e não está recebendo nenhum tipo de informação. Eu vou marcar aqui no quebra de linha automática, que a gente vai ficar vendo o texto todo sem ter que estar passando. Mas isso nada vai influenciar lá. Se eu salvar aqui, mesmo com a quebra de página, e atualizar aqui, você vê que não teve mudança nenhuma. Vou aqui na linha de baixo agora escrever alguns assuntos. Vamos ver HTML. Vamos ver alguma coisa de CSS. Vou também estudar aqui alguma coisa sobre PHP e MySQL. São os tópicos que nós devemos abordar aqui e mais algumas outras funcionalidades aí que podem vir aparecendo conforme a gente for avançando nos estudos. Repare que ele ignorou a quebra de linha, ele ignorou tudo e fez lá o arquivo do jeito dele. Bom, o primeiro passo aqui é a gente começar a botar algumas marcações lá, lembrando que em um arquivo, em um arquivo de HTML, vamos ter a presença de tags marcado, marcado por tags. O que que vem a ser uma tag? Uma tag é aquele negocinho que tem um sinal de maior ou menor, algum nome aqui no meio. E o que que ocorre? Algumas tags, elas têm necessidade de ter o fechamento. O fechamento é nada mais do que a repetição com uma barra aqui no início. Bom, para transformar esse arquivo aqui no HTML, o que que nós vamos precisar? Jogar uma tag no início, dizendo para ele que isso aqui é um HTML, e no final, lá de tudo, ele vai ser também a barra HTML. Bom, mas isso também não está dizendo muita coisa ainda para o navegador web. Você vê que ele omitiu essa parte aqui, porque ele tentou identificar isso aqui como uma tag, só que ele não conseguiu identificar e não apareceu lá por consequência. O que que ocorre? Eu vou eliminar esses bagulhinhos daqui e vamos fazer o seguinte. O arquivo HTML ele tem duas divisões principais. Uma que é a parte de cabeçalho, marcada pela tag que inicia head e barra head, que aqui vão ficar as configurações do arquivo. Aqui ficam as configurações. E o texto, propriamente dito, vão ficar dentro de uma área chamada body, que é onde que é efetivamente o meu arquivo HTML. Se a gente salvar aqui, note que o texto vai continuar aparecendo da mesma forma, sem muita configuração. Agora,
as configurações elas entram aqui na Head. Se eu quiser, por exemplo, fazer com que esse nome do título da página aqui em cima apareça, por exemplo, o que a gente botou lá na pasta inicial. Eu quero que aqui em cima apareça projeto web. Só que isso aqui ele vai continuar trazendo lá dentro do corpo, mesmo quando eu salvar aqui e mandar aqui, ele vai trazer aqui dentro do corpo. Para que ele entenda que eu quero que ele jogue cá na parte de cima onde está o nome do arquivo, eu tenho que botar aquela outra tag chamada title ou título, tudo em inglês. Então, assim, temos que decorar algumas palavras em inglês. Para quem não conhece inglês assim como eu, não é impossível aprender. Pronto, já foi lá para o cabeçalho. Ou seja, aqui nós já temos a tag que marca o início. Nós temos a tag que coloca um título na página. E aqui, finalmente, o corpo. Só que nós vamos verificar aí que o corpo não está parecido com o que a gente gostaria que ele ficasse aqui. Então, o que, que nós podemos fazer aqui? Para quebrar linha, o HTML ele precisa de uma tag que não tem fechamento, ou seja, ela tem a parte normal, sem a barra na tag, e não precisa de colocar a tag. Para eu fazer com que ele quebre a linha e comece a escrever a próxima parte do texto numa linha seguinte, a gente vai usar a tag BR. Lembrando, essa tag ela não precisa de fechamento. Se eu quiser que ela pule duas linhas, eu tenho que colocar duas tags. Se eu quiser que cada elemento fique em uma linha diferente, eu tenho que colocar a tag. Então, a primeira parte do nosso arquivo aí já vai ficar bem parecido com o que a gente gostaria que ficasse lá na saída de HTML. Bom, botar mais um BR aqui para pular mais uma linha. Atualizei, ficou bem legal. Já retratou mais aquela situação que a gente tinha ali no início, que a gente gostaria que nosso arquivo ficasse. Bom, com isso a gente finaliza aqui a demonstração de um arquivo HTML básico, que traz diversas informações, já podendo montar aí um trabalho já um pouquinho melhor. Para terminar, nós vamos colocar isso aqui, ó, na uma tag chamada H. H ela vai ter diversos números, diversos não, né? Ela vai partir de 1 até 6, que cada tamanho fica numa numeração diferente. Isso é uma forma mais básica da gente colocar um título. Vamos botar aqui projeto web, botar assim, primeira parte, HTML. Salvando, ele bota lá no título para a gente. O que eu queria trazer aqui era basicamente essa parte logo no início. Eu vou dar uma indicação aqui de um site que tem muita coisa útil, que é o www.w3issues no plural, schools no plural. Esse site é a minha referência de estudo de HTML, entre outras linguagens que vão ser embarcadas aí no próprio HTML. Bom, dá uma lida aí, se ambientem bastante. Esse site do WSchool tem, além do HTML, tem CSS, tem JavaScript, SQL, Python e muito mais. Divirtam-se, até o próximo.